Então, galera, vem comigo, vamos falar da física envolvida no secador de cabelo e a gente vai ver o funcionamento básico dele e qual que é a física aplicada, tá bom? Então, para a gente começar aqui, todo mundo sabe que para o secador poder funcionar, ele tem que estar ligado na tomada. Ligar na tomada significa colocar esses dois pinos aqui sobre uma diferença de potencial, porque esses dois pinos, eles fazem parte do circuito de um secador. Tá bom? Às vezes a gente pode ter 3 pinos, esse terceiro pino, uma aula depois a gente fala sobre isso, mas esses 2 pinos aqui, eu coloco sobre eles uma tensão. Por quê? Esses 2 buraquinhos da tomada, os mais extremos, os mais da ponta, eles têm um potencial maior e o outro um potencial menor, eles até invertem. Mas o importante é que quando eu encaixar ali, eu estabeleço nesses pinos uma tensão, o que popularmente é chamado de voltagem. Tá joia? Então eu dou para esse circuito, estabeleço sobre ele uma voltagem. Deixa eu colocar aqui. Legal. Ele provavelmente não vai funcionar de cara porque nós temos uma chave aqui. É uma chave interruptora. Existem vários botões no secador de cabelo, mas aqui eu fui bem simplista, coloquei apenas uma chavezinha. O botão chamado de on-off, sabe qual que é? On-off, que é o famoso liga e desliga. Esse botão, na verdade, ele é uma chave. Na física e também na eletrônica, ele é chamado de chave. No estudo de circuitos elétricos, ele é uma chave. O que ele tem a capacidade de fazer? Ele tem a capacidade de fazer esse circuito ficar aberto ou fechado. Quando eu estou no off, o circuito está aberto. Se o circuito está aberto, o que acontece? Eu não tenho um caminho completo entre um pino e outro. Porque a gente precisa, vou marcar aqui de laranja, mas eu vou apagar para o nosso desenho não ficar muito embolado. Eu preciso de um caminho que conecte este pino até o outro. Para que toda a voltagem, beleza? Para que toda essa diferença de potencial seja estabelecida nesse circuito inteiro. Então, se por acaso a nossa chave estiver no off, essa parte aqui está desconectada. Ó. É como se não tivesse um caminho completo. Tá? Como eu falei, eu vou apagar isso aqui para não ficar embolado o nosso desenho, mas quando ela está no off é aquilo ali que está acontecendo. Embora esteja na tomada, eu não tenho um caminho que conecte um pino até o outro. E a gente precisa desse caminho para que seja estabelecida uma diferença de potencial ou uma tensão e que essas cargas possam ganhar essa energia se movimentando e fazendo todo esse trabalho, beleza? De fazer o secador funcionar. Então, como eu falei, vou retornar aqui, mas eu vou imaginar que nós estamos no on, beleza? No on a gente vai ter o circuito fechadinho. E aí a gente vai começar o funcionamento do secador de cabelo. Ele vai ser acionado, tá bom? Então, tem uma estrutura que eu desenhei aqui, que é a ventoinha. Olha ela aqui, ó. Tchum. Tá aqui a nossa ventoinha. Deixa eu escrever aqui, ó. Ventoinha. E como o próprio nome diz, ela tem esse papel mesmo, de gerar vento, tá? Ao ser acionado o secador de cabelo, ela vai girar e essa rotação dela pode ser maior ou menor, tá? Dependendo da escolha de velocidade. Então eu não fiz aqui, mas existem outros botões que acionam ou garantem que essa ventoinha vente ou gire mais rapidamente ou menos rapidamente. Então vai garantir mais ou menos vento. Mas como que funciona isso? Olha só, toda vez que a ventoinha passa a funcionar, na sua rotação ela gera uma diferença de pressão. De tal forma que atrás do ventilador, ou melhor, do secador, a gente vai perceber que existem, né, uma gradezinha ou então furinhos, que eu estou fazendo a setinha maior aqui para poder compensar. Esses furinhos é para onde vai entrar o ar frio, devido a essa diferença de pressão gerada pela ventoinha. Então vai entrar um ar frio por aqui, tudo bem? E esse ar frio ele vai ser canalizado, vai ser afunilado. Tem toda uma estrutura aqui para afunilar esse ar frio e jogar ele de tal forma que ele passe por essa estrutura aqui que eu quero falar melhor sobre ela. Tá? Então a energia dada, né, de forma de energia elétrica, uma parte dela é usada no secador para gerar essa ventoinha e fazer com que ela arraste esse vento frio pela sua parte traseira, canalizando esse vento frio pela estrutura do secador e que ele passe por esse elemento aqui, ó, que a gente vai chamar de elemento de aquecimento, que eu vou falar mais dele, que é um resistor. O que vai acontecer depois de passar pelo elemento de aquecimento? Já já a gente fala, mas vamos falar em parte desse elemento, que ele é muito importante, num outro desenho que eu preparei para vocês. Então vem comigo. Então, pessoal, agora nós vamos falar do resistor.
Muito chamado popularmente de resistência, mas o nome correto é resistor. Resistência é o que ele vai oferecer, como eu vou falar para vocês aqui. Ele também é conhecido como elemento de aquecimento, porque ele tem exatamente esse papel de aquecer o ar do secador, tá bom? Então, quando ele for acionado, a passagem de cargas elétricas dos elétrons por essa estrutura aqui, como o próprio nome fala, por ele ser um resistor, ele tem alta resistência. Alta resistência. Se você parar para pensar, essa alta resistência seria o quê? Uma dificuldade à passagem dessa carga. Se a carga tem dificuldade para atravessar essa parte do circuito, que é o resistor, por conta da alta resistência, as cargas atravessam aqui com tanta dificuldade, ao vibrar, elas vibram com tanta dificuldade, que ela aquece esse resistor. Então esse resistor, ele faz com que energia elétrica seja transformada em energia térmica, tá? Isso é bem importante, isso é bem cobrado em provas. Então aqui no resistor, qual que é o papel dele? O resistor, devido à sua dificuldade a deixar as cargas fluírem por ele, ele faz com que energia elétrica, deixa eu colocar aqui, energia elétrica seja transformada em energia térmica. Ou seja, ele fica aquecido, térmica, ele fica bem quente pelo fato da dificuldade imposta por ele a passagem de cargas. Então ele fica tão quente, mas tão quente, que quando o ar funilado for passar por ele, o ar vai trocar calor com ele e vai sair quente. Esse processo dele transformar energia elétrica em energia térmica tem nome na física, a gente chama isso de efeito Joule. Então, esse processo que a gente representou aqui, ó, que eu escrevi aqui, ele se chama efeito Joule. Deixa eu colocar aqui, ó. Onde que ocorre efeito Joule? Em vários aparelhos que você usa no seu dia a dia. Por exemplo, na misteira, no chuveiro elétrico, no ferro de passar roupa, nós temos resistores fazendo exatamente esse papel de transformar energia elétrica em energia térmica, porque tem dificuldade para as cargas passarem. E aí esse dispositivo ele se aquece. Qual o nome desse fenômeno? Efeito Joule, tá bom? E aí esse ar frio que nós estávamos falando, que vai ser puxado pela parte de trás do nosso secador, ele vai ter que passar por aqui. Só que eu quero que você imagine que essa estrutura toda vai estar muito quente. Se ela vai estar muito quente, vai haver uma grande troca de calor dessa estrutura com o ar. Beleza? As partículas do resistor estão tão quentes que elas conseguem transferir calor para o ar. Logo, o ar vai sair por essa outra extremidade aqui, não mais um ar frio, como ele foi puxado pela parte traseira, e sim um ar quente que vai ser jogado na sua parte dianteira, aqui na sua parte da frente. Então, vamos voltar para o outro desenho, porque agora a gente vai fechar essa explicação. Então, pessoal, agora que a gente entendeu melhor como funciona o elemento de aquecimento, que é o resistor, que eu representei ele aqui, ó, resistor. Eu entendo que esse ar troca calor com ele e ele vai ser lançado aqui para frente. E aí depende da velocidade, posso colocar com uma potência maior ou menor, posso fazer o resistor, né, aumentar ou diminuir de temperatura devido à potência, que a gente pode escolher isso. Ele vai sair aqui agora como um ar quente. Tem até a possibilidade, em algumas situações que você já deve ter visto ao usar um secador de cabelo, que ele simplesmente sopra ar frio. Porque a gente liga o circuito só da ventoinha e não liga o circuito do resistor, né? É um circuito um pouquinho mais complexo do que esse que eu desenhei aqui, tá bem? Então, a gente vai perceber isso, que eu tenho diferentes possibilidades de vento, daí eu posso mudar a potência da ventoinha para ventar mais ou menos, e também diferentes potências para a temperatura, que eu posso aumentar ou diminuir a potência do resistor, ou até mesmo desligar, ainda ao invés de ar quente, um ar frio, tá bom? Então, essa é a física básica de um secador de cabelo. Valeu, galera!